Olá, amigos do LACENEM, estamos aqui para mais uma aula, professor Marcelo com vocês, certo? Estamos gravando agora mais conteúdo agora que o Enem se aproxima para complementar toda a parte teórica com vocês. E hoje, moçada, eu vou bater firme em cima de quadro natural do Brasil e aí a gente vai também ter uma complementação com problemas ambientais. Eu resolvi começar com relevo, beleza? Só que aí eu gostaria de lembrar uma coisa para vocês. Para vocês. Nós já gravamos uma aula sobre relevo terrestre e seus agentes. Inclusive, essa aula ela é bem detalhada com as imagens que a gente colocou sobre os tipos de relevo que a gente tem, depressão absoluta, depressão relativa, planícies litorâneas, certo? Planícies interiores, fluviais, certo? Aluviais. Então, nessa aula aqui, eu não dei tanta ênfase às formas de relevo, tá? Eu fui mais em cima mesmo de relevo do Brasil, trabalhando primeiro a estrutura geológica e depois a classificação do relevo, tá joia? De repente é uma aula que pode ser até meio rapidinha, um dropzinho mais rápido, e aí depois a gente vai complementar com os outros conteúdos de quadro natural. Lembrando que climas do Brasil já foi, a gente já gravou, beleza? Então vamos começar. Para começar a trabalhar com relevo, a gente sempre vai começar pela estrutura geológica, certo? Porque você sabe muito bem que a estrutura geológica é a classificação que você dá da litosfera, certo? Conforme a composição da rocha e a origem do terreno, tá bom? Então, quando a gente fala em estrutura geológica do planeta Terra, nós trabalhamos com 3 tipos de terrenos, basicamente, certo? São 3 tipos. Quais são? Primeiro deles são chamados crátons ou escudos cristalinos ou maciços antigos. Esses nomes, na verdade, representam, como está dito aqui, alguns subtipos, tá? Esses terrenos constituem-se nas mais antigas rochas da face da Terra, certo? São os terrenos mais antigos, formados principalmente por rochas magmáticas e metamórficas, tá? E eles sempre se apresentam na forma de planaltos. São planaltos, tá? Se você quiser, por exemplo, no Brasil, exemplos disso aí, eu poderia pegar, só para dar um exemplozinho aqui, rapidito. Aí vocês me perdoem, eu sempre gosto de botar exemplo para vocês, mas não há problema nenhum, tá? Não estamos falando aqui da academia militar, certo? Que obviamente é muito tradicional, extremamente importante. Pessoal, esses aqui, certo? Isso aqui é o maciço das agulhas negras, ou pico das agulhas negras, certo? Que fica lá na região de Itatiaia, Resende, lá no Rio de Janeiro. Pessoal, isso aqui é um escudo cristalino, tá? Isso aqui são rochas magmáticas metamórficas antiquíssimas, geralmente datadas da era pré-cambriana, tá? Arqueozoico, proterozoico, e isso aqui corresponde ao que nós chamamos de escudos cristalinos, grosso modo, beleza? Tudo bem? Então é isso aqui. Tá joia? Beleza? Sempre se apresentando na forma de planaltos. Aqui eu poderia colocar o Pico da Neblina, poderia colocar a Serra do Mar, a Serra da Mantiqueira. Elas se encaixam nesse perfil. Tá certo? Beleza? Aí, quando a gente trabalha Brasil, a estrutura geológica do Brasil, nós trabalhamos com 36% do território brasileiro formado por esse tipo de estrutura geológica, tá? 36% do Brasil, do território brasileiro, é composto por escudos cristalinos que se subdividem em 2 tipos, tá? Desses 36%, aproximadamente 32% se formaram no Arqueano ou Arqueozoico, tá? Que são as rochas mais antigas do país,
Tá ok? Beleza? Principalmente o granito, que é uma rocha magmática intrusiva. Tá? Os outros 4% dos escudos cristalinos do Brasil foram formados no Proterozoico ou Algonquiano. Só que o Proterozoico, aí tem uma característica muito específica dele. Qual é? É que no Proterozoico é que você encontra as principais jazidas de minerais metálicos e ferruginosos do Brasil. Então, apesar da proporção ser bem diferente, né? Você tem 32% de um e 4% do outro. Esses 4% aqui é que tem uma importância econômica muito grande. Porque formações como a Serra de Carajás, o quadrilátero ferrífero, o maciço do Urucum, que são áreas de grandes reservas de recursos minerais, metálicos e ferruginosos, se enquadram dentro do Proterozoico, da origem do Proterozoico da era pré-cambriana. Tá? Então, economicamente falando, esses 4% são muito mais importantes. Tá ok? São principalmente rochas metamórficas que a gente vai encontrar aqui no Proterozoico. Nós trabalhamos no Brasil com 3 grandes formações cristalinas. Quais são? O escudo das Guianas, o escudo do Brasil Central e o escudo Atlântico, que você vai encontrar aqui. É o escudo das Guianas, aqui, que é o escudo do Brasil Central, e aqui, que é o escudo Atlântico. Certo? Beleza? Então, esses 3 grandes escudos formam a base, certo, dos terrenos cristalinos dentro do território brasileiro. Tá ok? Qual é o outro tipo de estrutura geológica que nós podemos encontrar? Aí você tem as bacias sedimentares. Moçada, as bacias sedimentares, elas formam aproximadamente 70% de todo o relevo terrestre. Se você olhar o mapinha que eu coloquei antes, você percebe que 70% de tudo que tem aqui são bacias sedimentares, conforme aqui a legenda, certo? Obviamente que as bacias sedimentares são áreas onde predominam processos de acumulação e sedimentação. E elas podem ser datadas do Paleozoico, do Mesozoico e do Cenozoico. E as bacias sedimentares, elas também podem se apresentar na forma de planaltos, depressões e planícies. Peraí, Marcelo, mas só uma coisa. Você está falando que as bacias sedimentares podem se apresentar como planaltos. E você agora há pouco falou que os escudos cristalinos também são planaltos. Como é que eu vou fazer para diferenciar um do outro, meu caro? É só olhar a rocha, a formação rochosa. Por exemplo, eu acabei de mostrar agora há pouco para vocês, certo? Perdão. Acabei de mostrar agora há pouco o pico das agulhas negras, certo? Beleza? Muito bem. Se eu pedir para vocês escolherem uma cor para descrever essa rocha, provavelmente qual vocês escolheriam? Ah, Marcelo, na boa, eu diria cinza. Cinza é uma boa cor, tá? Aí, de repente, um dia você pega e dá uma olhada num piso de granito ou granilite. Você vai ver que a coloração é semelhante, porque é o mesmo tipo de rocha. Pode ser. Agora, presta bem atenção nisso aqui. Olha só. Agora você me diga qual é a cor que você está vendo em mais destaque aqui no paredão. Qual é a cor que está chamando a atenção? Ah, Marcelo, tudo bem que o sol está batendo, mas parece que é meio que laranjado, avermelhado, marrom, não é? É uma coisa assim. Se você pegar por um outro ângulo, tá? Eu acho que é mais ou menos isso, certo? O que você quer dizer com isso, então? Meu querido, isso aqui é arenito. Isso aqui é uma rocha sedimentar detrítica. Então, a partir do momento que você sabe que isso aqui é uma rocha sedimentar, tá na cara que isso aqui é um chapadão sedimentar. É um planalto, mas é de formação sedimentar.
Então você tem que pegar e observar a estrutura rochosa. A formação rochosa vai te determinar se provavelmente isso aqui é um planalto sedimentar ou um planalto cristalino. Certo? Beleza? Tudo bem? Agora, as bacias sedimentares, que representam aproximadamente 70% de toda a superfície terrestre, certo? Elas representam aproximadamente 64%, 66%, senão aí não fecha, do território nacional, tá? Beleza? Essas bacias sedimentares, elas geralmente são muito importantes em termos econômicos. Por quê? Porque aquelas que são do período carbonífero da era paleozoica, geralmente são as que têm as jazidas de carvão mineral. Embora a gente já tenha estudado em fontes de energia que o carvão mineral brasileiro é de baixa qualidade e insuficiente para atender o consumo interno. Então nós somos importadores de carvão mineral. E as bacias sedimentares da era mesozoica, nelas você encontra geralmente as jazidas petrolíferas. Então, se nos escudos cristalinos você encontra os minerais metálicos e ferruginosos, nas bacias sedimentares você encontra os combustíveis fósseis. Certo? Beleza? Finalmente, as bacias sedimentares, as áreas sedimentares da era cenozoica geralmente correspondem às formas mais recentes de relevo. Então elas se apresentam geralmente na forma de planícies. A mais conhecida, uma delas, é o Pantanal mato-grossense, que é uma planície da era cenozoica do período quaternário. É uma forma de relevo muito nova. Tá certo? Beleza? O terceiro tipo de estrutura geológica aí você tem as principais bacias sedimentares do Brasil: Paraná, São Francisco, Parnaíba, Parecis, Alto Xingu, Solimões, Amazonas. Todas essas que estão numa tonalidade mais clara, certo? São bacias sedimentares. Tá joia? Agora, aí você tem os dobramentos modernos. Pessoal, os dobramentos modernos são da era cenozoica, certo? Do Paleogeno, que é o terciário, beleza? Elas foram formadas no Eoceno, há mais ou menos 60 milhões de anos atrás. Os dobramentos modernos são cinturões orogênicos, certo? São cadeias orogênicas. Elas são formadas geralmente pelo choque de placas tectônicas, como é o caso dos Andes, dos Alpes e do Himalaia. Correspondem às mais altas formações da superfície terrestre, as mais elevadas altitudes. São as grandes cadeias montanhosas, tá? E como vocês sabem muito bem, esse tipo de estrutura geológica, dobramentos modernos, não existe no Brasil. Dos 3 tipos de estrutura geológica, escudos cristalinos, bacias sedimentares e dobramentos modernos, essa aqui não aparece no Brasil. Tá certo? A datação é de aproximadamente 50 a 60 milhões de anos. São áreas geologicamente instáveis, sujeitas a abalos sísmicos de grande magnitude, que nem o que teve no Nepal em abril, maio desse ano, e também a ocorrência de vulcanismo ativo. Tá? Agora, esse tipo de estrutura não aparece no território brasileiro. Certo? Nós não temos aqui. Só escudos cristalinos e bacias sedimentares. Dobramentos modernos nós não temos. Certo? Então, quanto à estrutura geológica, são esses 3 tipos de terreno. Tá ok? Beleza? Agora, olha só. Relevo brasileiro. Gente, o que eu vou falar de um país que tem 99,5% do seu território abaixo de 1.200 metros de altitude? Gente, 1.200 metros é muito pouco. É uma altitude muito modesta. Então você está percebendo que o relevo brasileiro é um relevo de modestas altitudes, formação antiga, extremamente desgastado, erodido, certo? Geologicamente estável.
Tá? Então, essa característica altimétrica reflete a antiguidade, da formação geológica do território brasileiro, tá certo? E a ausência de cadeias orogênicas, dobramentos modernos. Agora, como que a gente vai trabalhar essa classificação do relevo? Nós vamos começar por aqui. Pessoal, essa aqui é a classificação do relevo brasileiro, do professor Haroldo de Azevedo, tá? Pessoal, essa classificação ela é de 1949, tá? Pessoal, perceba pela data que em 1949 você não tinha satélite, você não tinha os equipamentos de sensoriamento remoto que a gente tem hoje, você não tinha os recursos tecnológicos que nós temos hoje à disposição. Então muita gente vai se perguntar, Marcelo, peraí, o cara não tinha recurso tecnológico, ele não tinha GPS, ele não tinha sensoriamento remoto, certo? Peraí, então como que saiu essa classificação do relevo? Pessoal, se você quiser falar assim, provavelmente essa classificação saiu no olhômetro. No olhômetro. O professor Haroldo de Azevedo, ele deve ter percorrido o território brasileiro, ou parte dele, certo? E dado uma ênfase muito grande à questão da altimetria. Só isso. Ou seja, certo, o território brasileiro será dividido apenas em planaltos e planícies. Certo? As partes mais altas, planalto. As partes mais baixas, planícies. Certo? É isso. Pessoal, para você ter uma ideia, eu só vou pegar um exemplo aqui da minha terra, tá? Agora há pouco eu mostrei para vocês, então presta atenção, esta visão da Chapada dos Guimarães, certo? Eu mostrei para vocês, essa aqui é uma visão que você tem da Chapada dos Guimarães. Eu vou tentar pegar uma mais ampla, certo? Só para dar uma ideia para você. Aí poderia ser essa. Aqui, ó. Eu vou pegar essa aqui que está na estrada. Essa é a visão que você tem saindo de Cuiabá e indo para Chapada. Esse paredão aqui. Isso aqui está distante, em linha reta, isso aqui está distante mais ou menos 40 quilômetros de Cuiabá. Então, quando você vem para Cuiabá e você se posiciona no local mais alto e você olha a linha do horizonte nessa direção, o que você vê é isso aqui. É esse paredão, certo? Que pega um arco bem amplo na linha do horizonte, assim, certo? A partir daqui de Cuiabá. Beleza? Muito bem. O problema é que quando você vira para o outro lado, aqui vocês estão tendo uma visão da minha cidade, Cuiabá, certo? E isso aqui. Pessoal, isso aqui você está vendo que tem um formato meio cônico, certo? É típico de um vulcão esse formato, um vulcão do tipo vesuviano, tá? E alguém, de repente, olhando isso aqui pela primeira vez, poderia arriscar. Cara, será que isso aqui já foi um vulcão? Pelo amor de Deus, um vulcão? Gente, pelo amor de Deus, não caia nisso, certo? Eu sei que parece, eu sei que o formato é bonitinho, pode parecer, mas não tem nada a ver. Marcelo, mas é tão igual, tá bom, pode ser, mas não é. Ô Marcelo, mas peraí, como é que esse morro se formou aí perto da sua cidade? Pessoal, quer você acredite ou não, vai por mim. Não foi ele que subiu, nós é que descemos. Peraí, como é que é? Pessoal, isso aqui é uma prova que o nosso local aqui já foi um terreno mais alto. Isso aqui foi arrasado pela erosão, gente. Isso aqui foi arrasado ao longo de milhões de anos. Certo? Primeiro que no Devoniano da Era Paleozoica, aqui Chapada era fundo de mar. O mar não saiu em um dia. Certo? Ele não saiu em um dia. Pode ter havido um trabalho de erosão marinha. Posteriormente, águas das chuvas, dos rios que drenam aqui a região, tudo isso aqui provocou um arrasamento do terreno.
Isso aqui foi arrasado. Agora eu não sei, moçada, por uma questão litológica, aqui a composição, ele resistiu. Olha o formato dele como que é redondinho, ó, bem erudito. Tá? Isso aqui é o quê? 300 metros, 400 metros. É pequeno. Não é essa coisa toda. Vocês entenderam? Agora, ele é uma prova que isso aqui já foi um terreno mais alto. Agora, como você percebe, quando você olha para ele é um morro isolado, no meio de uma área mais baixa. Olha como que aqui não tem nada. Você olha na linha do horizonte e não tem nada, só tem ele. Ele é um morro isolado aqui perto de Cuiabá. Então, se eventualmente o professor Haroldo Azevedo veio aqui para Cuiabá, certo? E ao se posicionar no local mais alto, de repente observar a feição geomorfológica local, as feições do relevo, ele virou para um lado e viu aquele paredão que eu mostrei para vocês. Certo? Então o que ele falou? Bom, ali é um planalto. Se eu subir ali é um planalto. Aí ele olhou para cá e ele está vendo que tem um morro, mas em volta é só terreno baixo. Não tem mais nada. Então ele falou, bom, isso aqui é um morro isolado, mas para lá é uma planície, certo? Então, o que eu vou fazer? Gente, tranquilo. Qual que é a classificação do relevo? Moçada, Planalto Central, planície do Pantanal. Pronto. Ah, mas é no olhômetro. Quer dizer, não é questão de olhômetro, gente. É observar a feição do relevo, mas não tinha outro jeito. E é muito claro. Ali você tem uma área mais alta, um paredão, e ali você tem uma área mais baixa. Então é planalto e planície. Certo? Beleza? Da mesma maneira, olha aqui, ó. Deixa eu pegar um outro para vocês, que é rapidinho. Certo? Às vezes a turma briga comigo, pô, esse Marcelo faz coisas durante a aula. Eu faço mesmo, a hora que eu lembro. Aí eu coloco para vocês, tá? Olha só essa visão aqui. Deixa eu ver se dá para pegar aqui. Porque aqui você não sabe quando que vai estar disponível ou não. Olha só essa visão aqui, ó, desse lugar. E aí, lembrou do filme? Ah, Marcelo, lembrei, rapaz, lembrei do filme. É aqui que o velhinho quer colocar a casa dele pendurada nos balões com aquele escoteirinho gordinho. O Russell é o senhor Frederiksen, não é? Pô, você lembra do Up nas alturas? É aqui que ele quer botar a casa. É no paraíso das cachoeiras. Isso aqui é o Monte Roraima, pô. Agora, pessoal, olha só uma visão um pouco mais afastada. Um pouco mais afastada do Monte Roraima. Pera aí. Aqui, ó. Essa aqui é uma visão dele a partir do lado venezuelano, tá? Tudo bem, mas é uma visão dele, é a área de fronteira. Pessoal, quem vê isso aqui, pensa o quê? Bom, você tem a formação do relevo ali, tá lá o Monte Roraima, tá? Mas aqui tá uma área mais baixa. A mesma coisa vale, se você olhar, certo? O ponto mais alto do território brasileiro, que é o Pico da Neblina. E do lado dele, o Pico 31 de Março. Olha aqui, ó, ele é uma parte mais alta no meio de uma área mais baixa, que embaixo é a floresta. Certo? Então, como é que fica aparecendo isso aqui se você falar da feição do relevo? Pessoal, batata. Como que fica aparecendo? Tranquilo. Tá aqui a classificação. Você tem a parte mais alta? Sem problema. Planalto das Guianas, planície amazônica. Pronto. Está classificado. Certo? Então o principal critério era a altimetria. Então essa classificação, você percebe que as áreas das unidades de relevo são extensas, são muito grandes. Olha o tamanho do Planalto Central. Certo? O tamanho da planície amazônica. Tá joia? E aqui você decora facinho, são 8 nomes, é menos que uma escalação de time de futebol. Como que é dividido o relevo brasileiro? Planalto das Guianas, planície amazônica, você tem a planície costeira, Planalto Atlântico, Planalto Central, planície do Pantanal,
Planalto Meridional e Planície do Pampa. Certo? Aí, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza. Então, essa aqui é a primeira classificação que nós temos do relevo brasileiro. Certo? Muito bem. Aí, nós passamos para essa aqui. Ah, Marcelo, mas peraí, como é que é isso? Essa aqui é a classificação do professor Nassib Aziz Absaber. Certo? Beleza? Moçada, o professor Absaber, já falecido, infelizmente acho que foi até no ano passado, tá? Essa aqui é a classificação dele. Se eu não me engano, ela é de 1958, tá? Marcelo, 1958? Sim. Pô, 9 anos depois da outra, isso, mais ou menos isso. Marcelo, mas, vou ser bem franco, peraí, faz um flashback aí só para dar uma olhada, tá bom. Mostrei, fui, voltei. Marcelo, ela não é tão diferente assim. Não, ela guarda muitas semelhanças, até porque aí, moçada, a academia tem uma coisa muito bonita, certo? Que é aquele negócio de muitas vezes você ser discípulo de um professor e você continuar o trabalho do seu mestre. É claro que eu não sei, não faço ideia, não posso, né, fazer uma ilação. Se o professor Aziz Absaber provavelmente pode ter tido aulas, eu não sei se ele era um discípulo, um seguidor tal, mas num determinado momento, esse aqui é o trabalho dele, ele procurou aperfeiçoar a primeira classificação. Agora, existem momentos em que a pessoa tem que ter uma coisa muito importante, que é a humildade. A humildade de saber, por exemplo, que se uma coisa está certa, você não precisa mexer nela. Então você vai perceber que nas duas classificações você tem muitas semelhanças. Por exemplo, aqui ó, tem Planalto das Guianas, aqui também tem. Tem Planalto Central, aqui também tem. Tem Planície do Pantanal, aqui também tem. Tem Planalto Meridional, aqui também tem. Tem Planície Costeira, aqui também tem. Agora, aí vem a contribuição, que é importante. O que o professor Aziz Absaber fez? Bom, primeiro, aqui nessa área, ele pegou a região da bacia do rio Parnaíba, que é um relevo muito característico de cuesta, e ele resolveu fazer uma segmentação aqui dentro do Planalto Central, do Planalto Atlântico, e criar aqui o Planalto do Maranhão-Piauí, certo? Levando em consideração também critérios da estrutura geológica, claro, além da altimetria, da forma, da geomorfologia. Beleza. O Planalto Atlântico, que era tudo isso, ele segmentou aqui o Planalto Nordestino, principalmente com a área da Borborema, da Chapada do Araripe, do Apodi, a Serra do Ibiapaba, aqui, e segmentou como Planalto Nordestino. O que sobrou, que é aqui basicamente a Serra do Mar, da Mantiqueira, do Espinhaço, do Caparaó, ele pegou e rebatizou com Serras e Planaltos do Leste e Sudeste. Beleza. Aqui na região amazônica, o professor Haroldo de Azevedo tinha ido com planície, mas o professor Aziz Absaber, ele que entrou, criou aquela subdivisão do relevo amazônico que nós temos de Igapó, várzea e terra firme, que são 3 níveis altimétricos. E nós sabemos que o Igapó e a várzea, que são as áreas onde as águas atuam mais, o Igapó é a área próxima aos rios, alagada boa parte do ano. A várzea só durante as cheias. E a terra firme é onde a água nunca chega. Então ele percebeu que existiam esses 3 níveis e que na terra firme a água nunca chegava. Então, para não caracterizar como planície, ele botou a expressão planícies e terras baixas amazônicas, com as terras baixas caracterizando a terra firme. Porque a principal característica de uma planície é o fato dela ser alagável. É uma planície aluvial, como você tem no delta do Ganges, delta do Mississippi e por aí vai. Certo? Beleza? E lá embaixo, o que o professor Haroldo de Azevedo chamava de planície do Pampa, o professor Aziz Absaber colocou como
Planalto Uruguaio Rio-Grandense, sul-rio-grandense, porque na verdade é um planalto muito desgastado que você encontra ali embaixo, certo? Um planalto antigo, extremamente desgastado, não é uma planície típica, tá joia? Então essas aqui foram as mudanças que ele introduziu. Agora, aquilo que não precisava ser mudado, ele manteve, certo? Muito bem. Aí que nós temos uma mudança que eu posso chamar de radical. Radical, você lembra muito bem que vem também da palavra radix, que do latim significa raiz. Então, muitas vezes, radical, você ir na raiz do problema. Qual é a coisa aqui dessa classificação? Pessoal, durante o regime militar, e aí a cabeça militar pensa estrategicamente, você tinha aquela visão da Amazônia de integrar para não entregar. Então tinha o plano ou programa de integração nacional, PIN, com a Transamazônica. Aí depois vieram Polo Amazônia, Polo Noroeste, Polo Centro, para a área da Amazônia, da floresta e da Amazônia legal como um todo. Muito bem. Pessoal, a cabeça militar, ela pensa estrategicamente, claro. E é impossível alguém querer, por exemplo, planejar uma campanha militar, qualquer coisa, sem conhecer o terreno, certo? Então, isso aqui já veio na década de 70, você já tinha o ser humano no espaço, você já tinha sensoriamento, a coisa já tinha evoluído. Então, o pessoal criou um projeto chamado RADAM. O que era o RADAM? Radar da Amazônia. Que consistia em quê? Em você fazer um mapeamento por radar de toda a área amazônica para você ter o perfil topográfico, o perfil do relevo. Isso por radar, equipamento embarcado numa aeronave. No caso, a gente pegou um Caravelle francês, certo? Um avião a jato, para fazer esse projeto. Muito bem. Pessoal, só que aí alguém teve uma ideia muito boa, que foi a seguinte: escuta, nós queremos fazer um projeto chamado RADAM, Radar da Amazônia. Muito bonito, maravilha, beleza. Mas escuta, a Amazônia já não é quase metade do Brasil? Sim, a Amazônia é bem grande. Então por que não faz o Brasil inteiro? Você vai fazer metade, uai. Não faz o Brasil inteiro. Então o que era para ser inicialmente só o RADAM, acabou virando o RADAM Brasil, certo? Esse projeto, ele durou 15 anos. Foram 15 anos, de 1970 até 1985, para que a aeronave sobrevoasse todo o território nacional. Você sabe muito bem que quando a aeronave sobrevoa e você liga o radar, ele tem um determinado raio de cobertura, certo? Onde ele consegue fazer a varredura. Agora, isso significa que você tem que ir naquela faixa até o final, depois tem que voltar para fazer toda a varredura do terreno. E todo o território brasileiro foi mapeado. Então foi um projeto que durou 15 anos, de 70 até 85. Então hoje, se você pegar as cartas do Radam Brasil, você tem o Brasil inteiro, certo? Em curva de nível, carta topográfica, curva de nível de 10 em 10 metros, com identificação de tudo que podia ser feito no território nacional, certo? Aí, o professor Jurandir Ross pegou esses dados, coletou esses dados e traçou o quê? Um novo perfil topográfico do relevo brasileiro, certo? Que é esse aqui. Perceba que aqui você tem uma coisa brutalmente diferente disso aqui e disso aqui. Perceba que o detalhamento das unidades de relevo é muito maior. Perceba que não que o pessoal não conhecesse, não que os nossos mestres anteriores não conhecessem, mas aqui você conseguiu detalhar e inserir na classificação as depressões. Todo mundo sabia que existia depressão no Brasil, certo? São depressões relativas, podem ser marginais, interplanáuticas ou periféricas. São os 3 tipos, certo? Absoluta não, isso a gente não tem. Mas aqui a gente conseguiu inserir as depressões na classificação. Aqui você tem um detalhamento do terreno que propicia um planejamento muito mais adequado quanto ao aproveitamento econômico do território. Por exemplo, antigamente, você falava para a turma, com todo respeito para gauchados, paranaenses, Catarina, vem aqui para Mato Grosso, paulista e mineiro também, vem aqui para Mato Grosso, Planalto Central, vamos produzir
cara fala, peraí, pô, Planalto Central, eu vou botar uma colheitadeira onde? Na serra? Vou mecanizar na encosta? Você tá maluco? Só que depois que o Radam Brasil passou por aqui, o que a turma descobriu? O que o pessoal percebeu? Quer dizer, que o topo do Planalto é plano, suavemente ondulado, é um relevo tabular, pediplanizado. Então hoje, aqui nos Parecis, e aqui nos Planaltos e Chapadas da Bacia do Paraná, nossa senhora, você tem aqui em cima Sorriso, Sapezal, Nova Mutum, Lucas do Rio Verde, Tangará da Serra, Campo Novo dos Parecis, certo? Campo Verde, Primavera do Leste. Gente, isso aqui é um celeiro agropecuário do país, certo? Mato Grosso é o maior produtor de grãos do país. E isso é uma coisa relativamente recente. Com isso aqui você pode avaliar com mais precisão possíveis impactos ambientais, principalmente quanto aos processos erosivos em áreas de encosta. Então, o levantamento através de imagens de radar tem como critério associar informações sobre processos de erosão e sedimentação, aspectos de altitudes e paleoclimas. Marcelo, o que são paleoclimas? Climas antigos. Como que tudo isso aí atuou para formar o relevo brasileiro? Marcelo, mas espera aí, eu estou percebendo que o branquinho aqui, Marcelo, é o quê? Planície. O laranja mais escuro são os planaltos. E essa tonalidade, esse amarelo intermediário, são as depressões. Pô, Marcelo, espera aí. Então a maior parte do território brasileiro é formada principalmente por planaltos e depressões, com certeza. Planaltos e depressões. As planícies representam a menor parcela do território nacional. Olha o que ficou reduzida a planície amazônica. Com o detalhamento que a gente obteve, fica bem claro que essa planície aqui provavelmente representa só o quê? Só o Igapó e a várzea, que é onde você tem o alagamento. Essa depressão, essas depressões norte amazônica, sul amazônica e da Amazônia Ocidental provavelmente correspondem à terra firme, que não é alagada. Então agora você tem um detalhamento muito maior, certo? Com planaltos, depressões e planícies dentro da classificação. Ô Marcelo, mas só uma coisa. Quantas unidades de relevo são aí? Pessoal, são 28 unidades de relevo. Ah, Marcelo, eu não vou conseguir decorar 28 não. Você acha que eu também sei 28 de cor salteado? Você vai me perguntando, eu estou sabendo? Não, a gente tem uma noção de quem é quem. Planaltos residuais norte-amazônicos, certo? A planície da Lagoa dos Patos, aqui você tem o Planalto da Borborema, aqui planaltos de Chapadas da Bacia do Parnaíba, planaltos residuais sul-amazônicos. Você tem uma noção, certo? Claro que você não vai decorar tudo. E eu também acho que o Enem não tem esse perfil de pedir para você decorar os nomes. Mas é você entender qual foi o processo que levou à obtenção dessa classificação, à confecção dessa classificação, que trouxe um detalhamento muito maior, muito mais acurado do território brasileiro quanto à geomorfologia, a formação do relevo, certo? Com 3 grandes unidades de relevo agora, os planaltos, as depressões e as planícies. Então, desde 1995, o Radam Brasil terminou em 85. O professor Jurandir Ross publicou essa classificação do relevo, certo? Em 1995, que eu me lembre, que eu já estava dando aula. Então, desde 95 para cá, é essa classificação que é tomada como base para o relevo brasileiro. Claro que não esquecendo o trabalho que foi feito anteriormente, certo? Um trabalho pioneiro que não contou com os avanços tecnológicos, a sofisticação dos equipamentos que permitiram esse detalhamento maior, certo? Do relevo brasileiro, para a gente ter a classificação atual. Tá ok, moçada? Beleza? Gente, relevo do Brasil, você vê que é uma aula curtinha, bem drops mesmo, porque isso aqui não vai pedir para decoreba 28 unidades, tá? Mas aí você tem como que está hoje estruturada a classificação do relevo no Brasil.
Tá ok? Moçada, um grande abraço a todos. A gente se vê na próxima aula. Até lá. Gostou dessa aula? Ela está disponível no site do LACENEM na internet. Se você gostou, curta.